Tá. Fica ruim? Não fica ruim, mas não é a proposta que eu queria pro meu bolo. E ali eu comecei a machucar mais ainda o morango, eu já tinha desligado ele, né? Ele já estava pronto, ele já estava na consistência que eu queria. Então eu comecei a amassar ele ali, dei uma olhada no abacaxi, olha o frango. Gente, quem é confeiteira e trabalha em casa sabe o que que é isso, o perrengue de você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí o meu recheio já estava quase no ponto, eles viram que eles já engrossaram bem, aí eu já estava verificando se ele estava caindo em bloquinhos pra ficar bem consistente, mas ao mesmo tempo super cremoso e sedoso, porque o recheio pro bolo precisa estar ao mesmo tempo firme, mas está extremamente cremoso. E esse é o resultado do recheio, um recheio extremamente brilhoso, cremoso, delicioso. E depois de colocar ele no potinho é só colocar o plástico filme por cima, e o abacaxi também já tinha saído, ele já estava mais friozinho, olha que lindo que ele ficou. E a caldinha dele eu já vou colocar na bisnaguinha de ketchup e eu já vou levar pra geladeira para ficar no ponto de molhar meu bolo. E o bolo vai ser a massa chiffon de baunilha. Eu vou colocar a receita dela na descrição, que é mais fácil do que eu ficar narrando aqui. Então agora se atente só no modo de preparo, tá? Que é primeiro você colocar os ovos e o açúcar para fazer a cremagem. E reparem que os ovos são pesados assim como o açúcar, tá? E enquanto os ovos e o açúcar estão batendo, a gente vai separando o resto dos ingredientes, que são todos pesados. Absolutamente tudo, tá, gente? Ser pesado é mais fácil e não tem como você errar o seu bolo. A farinha eu já peso com ela peneirada e o fermento pode ir junto na farinha já, nesse momento, tá? Eu já dou uma misturadinha ali e eu vou misturando aos poucos esses ingredientes com o resto da crema. E o ponto importante dessa massa chiffon, ela não pode ser batida e sim só incorporada. Então a gente vai colocando a farinha e os líquidos aos poucos e mexendo de baixo pra cima sem realmente bater essa massa para não desenvolver o glúten e ela ficar pesada. E depois de já ter mexido, eu vou usar nessa forma retangular que minha mãe quer, um bolo retangular. Passei o desmoldante e vou levar ela pro forno. Essa massa ficou 1h30 no forno, porque é bastante massa mesmo. E entre um preparo e outro, eu sempre vou lavando a louça pra não acumular demais, que, gente, quando termina, a pia sempre vai ter louça, mas pelo menos não tá acumulado demais. E aí eu vou partir pro primeira receita de brigadeiro de enrolar, que vai ser o brigadeiro de ninho. Ela eu vou fazer 2 receitas, então eu coloquei 80 gramas de leite ninho, 2 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado e um pouquinho de manteiga, que eu sempre gosto de colocar nos brigadeiros de enrolar. E depois chegou nesse ponto maravilhoso, perfeito, olha que massa bonita, extremamente maçuda, que ela tem que ficar nesse ponto aí quando você passa, abrir o caminho ali de Moisés, fazer o morrinho, cair em blocos, que aí você realmente chegou no seu ponto de brigadeiro de enrolar. E também tem como você ver quando ela tá desgrudando no fundo da panela. Aí como vocês podem ver,